Bom dia, princesas! Como é que vocês estão essa semana? Falem comigo, me contem tudo, tá? Não me escondam nada, eu quero saber como é que tá a semana de vocês, o que vocês estão fazendo de legal, o que vocês estão aprendendo. Vou falar um pouco sobre como tá a minha vida no final do vídeo, e aí vocês continuam a conversa, se vocês quiserem, claro. Mas hoje eu quero convidar vocês para uma reflexão que eu venho tendo já há alguns meses acerca da própria dinâmica mesmo das tendências de moda, da cultura de consumo de maneira geral, como isso tem mudado e tem afetado pessoas que apreciam moda enquanto arte mesmo, para além da utilidade da moda. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em utilidade, é até um pouco contraditório pensar em utilidade quando a gente pensa, por exemplo, em Labubu. Qual é a utilidade do Labubu enquanto boneco, né? Em si mesmo? Nenhuma. É um objeto colecionável, não tem uma utilidade. Mas se a gente for pensar na utilidade não visível por trás do objeto, a gente pega, por exemplo, a necessidade de pertencimento, necessidade de estar por dentro, né? Essa vontade de mostrar que pode ter algo, que aquilo é acessível para você. Em última instância, ou até em primeira instância, ou até em instância geral, a gente tem isso como um contraste entre quem pode e quem não pode ter algo, né? Porque no final das contas o luxo ele sempre se tratou disso, ele sempre se tratou de uma barreira, né? Uma barreira, tipo assim, tudo que o pobre não tem, tudo que a pessoa que não tem acesso às coisas não vive, o rico vai viver, né? Então a gente tem isso tanto em relação à moda, como também agora em relação aos próprios hábitos, aos próprios costumes. A gente tá falando muito atualmente da nova era do luxo, né? Que é caracterizada pela, pelo controle, pelo autocontrole, pelos hábitos, pela dinâmica da vida de maneira geral, que você não consegue copiar com o look, né? Então, como por exemplo, essa moda do vestir atlético, né? De sair com um topzinho e uma leg da Alo, que tá super em alta, que todas as famosas, todas as pessoas relevantes estão usando. Isso é o reflexo de quê? Que desde, né, da pandemia, com essa explosão, né, da estética da clean girl, tudo isso, enfim. A clean girl, gente, uma coisa que eu acho muito interessante é que todo mundo odeia a clean girl, mas a clean girl, ela fica, porque a gente transformou uma era, né, é um conceito, se transformou num conceito. Mas enfim, e aí as pessoas querem vestir o quiet luxury, querem parecer mais sofisticadas e mais elegantes, então isso deixa de ser ofício do rico. Então o rico olha para aquilo e pensa: tá, então essas pessoas têm o que eu tenho agora, então o que eu posso ter agora que elas não vão ter? Elas podem ir para o trabalho vestindo uma roupa mais bege, uma roupa mais neutra, um luxo quieto, mas elas não podem ir para o trabalho vestindo top e leg de academia. Então é isso que eu vou usar agora. E isso, para além disso, né, também comunicar uma vida onde eu tenho controle, eu tenho intencionalidade naquilo que eu tô fazendo. Porque se a gente parar pra
analisar mesmo o comportamento da sociedade, infelizmente, 99% das pessoas não fazem a menor ideia do que estão fazendo com a própria vida. Estão deixando o tempo delas escorrer em celular, em série de TV, né, tipo, tudo isso. E não estão tendo nem controle e nem intencionalidade naquilo que elas fazem. Então, o luxo, né, hoje em dia, ele vai ter essa característica. E por que eu tô falando de controle e intencionalidade? Pra puxar o gancho do que eu... Ó, tô toda arrepiada. Pra puxar o gancho... É porque, gente, eu vou explicar aqui pra vocês. Eu faço os meus vídeos sem... A maioria dos meus vídeos, 99% dos vídeos, sem roteiro nenhum. E como eu tenho um TDAH muito forte, eu tenho mesmo diagnosticado, eu tomo medicação e tal, às vezes eu me perco muito, sabe? Eu fico ansiosa, aí eu paro de gravar o vídeo, tem 15 minutos de vídeo, aí eu paro de gravar porque eu perco a linha de raciocínio muito fácil, sabe? Mas o roteiro, muitas vezes, ele mais me limita do que me ajuda. Então, eu gosto de falar, assim, de maneira livre, sabe? E eu acho muito massa quando eu consigo fazer esse gancho entre os assuntos. Que eu até então não tinha percebido, né? Que eu poderia fazer esse gancho, mas eu fui falando naturalmente, foi acontecendo. É o poder do improviso. Então, vamos lá. O que tem a ver o controle e a intencionalidade com que eu quero trazer hoje, essa reflexão que eu quero trazer hoje para vocês, em relação ao estilo pessoal? Porque se a gente parar para pensar, até nós, pessoas que gostamos da moda enquanto arte, estudamos moda, né? Porque tem muita gente que estuda moda e também tá caindo nesse limbo, infelizmente. De ceder à influência, de ceder à manipulação midiática, de ceder ao que funciona, ao que tá dando certo. Eu até já falei sobre um pouco sobre isso aqui no canal com vocês, no vídeo que se chama As Tendências Vão Tentar Te Moldar, mas a Sua Identidade Vem do Céu, onde eu falo sobre identidade, é um complemento perfeito para esse vídeo aqui hoje. O celular tá caindo. E aí, qual, né, o que a gente pode, o que a gente pode pegar disso? Dentro da linha cronológica da moda mesmo, toda essa dinâmica de tendência, de estação, sempre existiu. O problema não é as tendências, o problema não são as aesthetics, o problema não são as estéticas em excesso. Eu bato muito nessa tecla porque eu já vi vários vídeos de pessoas criticando a geração Z, porque a geração Z cria nomes pra tudo. Só que isso é uma coisa que sempre existiu. A estética, a aesthetic, XX aesthetic, YZ aesthetic, tipo, sei lá, clean girl aesthetic, né? Messy girl aesthetic. Tudo isso, todas essas estéticas são nada mais nada menos do que uma evolução das subculturas. Então a gente sempre teve essa distinção, gente, sempre teve. Só que hoje a internet, ela amplia o nosso alcance em todos os sentidos. Então faz sentido que com a globalização, com a, sabe, com a vamos dizer assim, a arte, né, a expressividade, né, tudo isso em paralelo, né, essa crescente do mercado da criação de conteúdo. Então tudo isso envolvendo expressividade, arte, comunicação, tá muito, né, tem sido muito falado nos últimos anos. Então é natural que as coisas ampliem, se expandam. Só que o que a gente tem que entender em primeira instância é que existe hoje uma velocidade
em relação às tendências de moda que nunca existiu. Tendência, é isso que eu tô falando, tendência sempre existiu, estética sempre existiu. Agora, essa velocidade nunca existiu. É a primeira vez que a gente tá vendo essas, sabe, essas tendências, esse relógio girando tão rápido, porque antigamente existiam, né? Vamos dizer assim, a tendência hoje, vamos pegar os anos 2000, né? Então tá super em alta lá nos Estados Unidos um estilo específico de óculos. Tá super em alta estrelinhas, tá super em alta coração, tá super em alta essa coisa feminina, menininha, sabe? Uma coisa que até tá voltando, né, hoje em dia. E, só que aí, isso é agora, lá nos Estados Unidos, hoje. Isso vai chegar aqui no Brasil, amor, daqui a 6 meses, 8 meses, isso a gente tá falando dos anos 2000. Nos anos 2025, não tem mais esse tempo, como é que fala? Esse delay, não existe mais. Então, o Labubu, ele fez sucesso na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, não, na Coreia do Sul, passou alguns meses, ele foi para os Estados Unidos, passou alguns meses, ele veio para o Brasil. Acho que nem questão de meses, foi questão de semanas mesmo, né? Acabou demorando mais para chegar aqui no Brasil, porque o Brasil ele não importa muita cultura do Ocidente, como os Estados Unidos já tá fazendo. A gente importa mais a cultura dos próprios Estados Unidos ou da Europa, que tá mais perto. Mas, enfim, você vê que hoje em dia esse relógio, né, esse calendário, que não é nem sobre o calendário, por exemplo, das estações de moda, nem nada assim, mas essa dinâmica do tempo, das tendências de moda, ela é tão surreal, que a Pop Mart, que é a dona do Labubu, ultrapassou a Mattel, que é a dona da Barbie, em valor de mercado, ultrapassou a Hot Wheels, ultrapassou... Gente, é surrealista. Em questão de meses, o dono da companhia, da loja, da empresa, né, da marca, se tornou um dos 10 grandes bilionários da China por causa de uma explosão, por causa de uma, sabe, de uma tendência global. E aí, de repente, todo mundo tá usando Labubu. Tem Labubu de tudo quanto é preço. Hoje em dia, quando o Labubu chegou no Brasil, a gente ainda conseguia achar alguns Labubus por R$ 400. Hoje em dia, um Labubu mais barato tá 800. Quer dizer, quando a demanda é alta e a oferta é baixa, o preço sobe. E como se tornou um objeto de luxo, aí é que eles vão meter a faca mesmo. Mas o ponto aqui é, quando a gente vê uma tendência chegando, quando a gente tá ali mexendo no TikTok, mexendo no Instagram, mexendo no YouTube, a gente vê que todo mundo tá usando alguma coisa, a gente sente o quê? A gente sente FOMO. Fear of missing out, medo de estar de fora. E isso é um mecanismo do seu cérebro, né, que eu não sei explicar psicologicamente como que isso acontece, mas eu sei que a gente quer estar onde o povo está, a gente quer estar, o nosso cérebro sente que é seguro fazer o que os outros estão fazendo. Só que existem várias coisas que o seu cérebro fazem com você que não é muito legal, que a gente herdou literalmente do homem das cavernas. Por exemplo, Gente, esse vídeo vai acabar ficando muito grande, eu nem cheguei na parte que eu queria ainda. Mas vamos lá. Quando a gente tava na era da caça, né, e tudo mais, a gente tinha que passar vários dias sem comer. Não era que nem hoje, que se tinha geladeira, a gente comia 3 vezes por dia. A gente tinha que caçar para comer. Então, haviam períodos onde os seres humanos ficavam muitos dias sem comer. E aí, o que o cérebro fazia? Ele entendia que a gente precisava economizar energia.
Então a gente tem essa herança genética de que o nosso cérebro ele economiza energia. Então em qualquer situação, sempre o seu cérebro ele vai preferir ficar deitado ao fazer algo ao fazer qualquer outra coisa, porque ele tem essa herança genética. Então o que eu quero dizer aqui pra vocês é: não confie nos seus sentimentos em primeira instância, não confie muito no seu cérebro não, tá? Porque o seu cérebro, antes de você treinar ele, antes de você, sabe, tipo assim, pegar o seu cérebro e falar, tá, vamos treinar você. Se você nunca fez isso, e eu também nunca fiz isso, tá? Isso é uma coisa que demanda tempo, é uma construção. A gente tá sempre treinando nosso cérebro pra coisas, né? Eu, quando comecei a gravar vídeo pro YouTube, nossa senhora, eu demorava meia hora, não sabia falar, entendeu? Tipo, tudo é treino. Então, começa a treinar o seu cérebro também pra ele observar e não absorver as coisas. Porque, gente, pensem comigo, se a gente não segue as tendências, nada nunca vai saturar. E eu sei que isso que eu tô refletindo com vocês é impossível, porque esse vídeo ele não vai chegar não vai atingir, sabe, o mundo inteiro. Eu tenho noção disso. Mas a gente precisa ter critérios para definir o que a gente vai usar, porque senão a gente não tá sendo participando, sabe, de maneira ativa das decisões da nossa vida. Decisão cria caminhos. E tipo assim, beleza, tal coisa tá em alta, eu quero usar isso porque eu me identifico com isso. Esse que é o ponto, a gente tem que utilizar coisas que a gente se identifica. Se a gente ficar usando só coisas que estão em alta, a gente contribui para a saturação daquilo. Entendeu? Porque isso, a dinâmica que a gente tá vendo hoje em dia é essa, é o que sempre aconteceu. Nos anos 2000, chegou um ponto em que o óculos lá, com estrelinha, não sei o que tava fazendo sucesso, que ficou em alta, que chegou, e depois de 6 meses chegou no Brasil, chegou um ponto que ninguém aguentou mais. Só que hoje em dia, ninguém aguentou mais, mas teve a oportunidade que pessoas utilizassem e definissem se elas gostaram ou não daquela estética, se elas gostaram ou não daquele item. Agora, hoje em dia, a gente tem muito rápido a explosão de alguma coisa, né? Tornando os donos dessas coisas bilionários da noite pro dia. E no dia seguinte, todo mundo tem. Na semana seguinte, ninguém aguenta mais. Simplesmente. Ninguém aguenta mais. Eu aqui na cidade que eu moro tá muito frio e é uma cidade turística. E tá muito frio. Os únicos 2 tipos de casaco, gente, que eu vejo aqui, quando eu falo é cidade turística, então tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né, aqui sempre. E como eu trabalho numa galeria de arte, eu acabo tendo muito contato, né, com pessoas, com turistas mesmo. E o que as pessoas estão usando no frio? Ou é aquele colete da The North Face, que é tipo, que tem umas costurinhas assim, sabe? Que é um colete, eu não posso colocar a foto dele aqui pra vocês, que é preto, tem umas costurinhas, The North Face. Ou é casaco de pele, né? Só que é aquele curtinho que fez sucesso na Shein. Porque as pessoas não querem usar casaco de pele grandão, né? Que nem a gente vê no Pinterest. Então, o que se tornou palatável mesmo pro mainstream, pro consumidor final, foi sim o casaco de pele, mas que ao mesmo tempo é cropped, né? É só isso, gente, é só isso. Eu não aguento mais ver casaco de pele cropped, eu não aguento mais ver colete da The North Face. Pelo amor de Deus! Vamos usar coisas diferentes. Gente, é tão legal. A parte mais legal da moda é a gente se identificar com os itens. É a gente, sabe, ter discernimento e pensamento crítico pra falar, eu não gostei daquilo, mesmo que fulano, ciclano, beltrano tenha gostado.
Isso delimita a sua identidade, isso delimita o seu gosto, isso delimita a sua história, isso delimita o seu sangue. Isso te dá identidade. Mas não, você vai usar o que todo mundo usa, porque é mais seguro, porque o seu cérebro acha mais seguro, porque o seu cérebro vê um caminho mais fácil. Então, tipo assim, é isso, a gente nunca vai parar de ver as coisas saturando, a gente nunca vai parar de ter esse comportamento de consumo que vai fazer com que as coisas fiquem chatas. Você torna, quando você não tem discernimento, quando você não tem senso crítico para delimitar, isso aqui eu não gosto, mesmo que fulana gosta, mesmo que fulano goste, e até muitas vezes ter coragem de pensar, eu gosto disso, mas eu não vou usar, porque tá todo mundo usando. Entendeu? E não é como se só tivesse um item. Gente, o design de moda, então, é uma coisa completamente infinita, é ilimitado, não existe limites. Só que você entra no site da Shein, você entra na Shopee, você entra na Temu e só tem o que tá em alta, porque é isso que você consome. Então, olha só. A gente precisa realmente olhar para as coisas. Se a gente quer que as coisas parem de saturar, que as coisas parem de ficar chatas, porque, gente, eu não sei vocês, mas eu tô achando o Labubu uma coisa insuportável. Eu, na primeira semana, eu achei a coisinha mais fofinha. Eu queria ter um, porque eu faço coleção de bonecas, que eu herdei da minha avó. E eu falei, eu vou comprar um Labubu pra colocar na minha coleção de bonecas. Passou uma semana, eu falei, é o quê? Tipo assim, nem tinha mais pra comprar. E um mês depois já tava quase R$ 1.000. Então, tipo assim, realmente, assim, você gosta do que você tá consumindo? Você realmente se identifica com o que você está consumindo? Você está consumindo porque estão te dizendo que você tem que consumir isso para você pertencer. Porque se você não consumir isso, se você não se comportar desse jeito, se você não tiver essa aparência, você não vai ser validada. Meu amor, a única pessoa que tem que validar você é você mesma. A única pessoa que você tem que agradar na vida em relação à moda, em relação a estilo pessoal, é você mesma. E tá tudo certo. Se você acha que você não é vítima da moda, se você acha que você não tá sendo influenciada, que você não tá sendo manipulada, tá tudo certo também. Que bom, então, né? Porque essa que é a reflexão que a gente tem que ter aqui. Eu, como sou uma pessoa... Minha mãe fala que eu sou TOD, né? Que eu tenho transtorno opositor desafiador e eu sou uma pessoa que eu sou cronicamente individualista. Então, mesmo que eu goste de alguma peça, mesmo que eu goste de uma estética, se ela estiver em alta, meu amor, eu passo longe. Tão longe, eu faço o extremo oposto. Ai, porque eu quero ser diferentona? Não, porque você acha que você vai ter diferencial se você usar o que todo mundo usa, se você tiver na moda, porque o que tá na moda é estiloso e tá contrastando diferencial, mas não tá. Não tá. A única coisa que você comunica, na verdade, é que você é uma pessoa cronicamente online e que não tem maturidade pra pensar com a própria cabeça ainda, tadinho. É isso que as pessoas estão pensando de você. Caso você não saiba ainda, eu estou te falando. E que você não tem controle e nem intencionalidade na sua vida. Então você tá caindo justamente na caixinha onde estão destinando você. Estão destinando que você entre na caixinha de pessoas que não têm controle nem intencionalidade da própria vida. E você tá deixando. E falando pra vocês como é que tá minha semana um pouco, eu tô bem, tô super bem. Eu comecei a tomar fluoxetina recentemente, não sei se eu vou chegar a contar aqui pra vocês, mas eu percebi que eu estava muito ansiosa e com até um pouco de um sentimento de perseguição, sabe? Aconteceu uma situação onde eu vi uma mesma pessoa várias vezes e eu comecei a ficar com muito medo.
E eu pensei, nossa, nada a ver. E realmente não tinha nada a ver. Só que eu tava tão ansiosa que eu tava acordando assim no meio da noite, sabe? Tipo, com hipervigilância. E aí eu fui atrás do psiquiatra e já tem 2 semanas que eu tô tomando fluoxetina. Só que ela só começa a realmente melhorar, né? A ansiedade depois de 2 semanas. Então, essa semana eu tô me sentindo mais estável. E coincidentemente também, minha mãe tá de férias e aí ela veio buscar o Antônio e levou ele pra roça. Então ele passou a semana lá na roça com minha avó, ele volta amanhã. E eu aproveitei pra descansar, eu não fiz quase nada, gente, eu não fiz quase nada. Eu fiquei ouvindo o podcast do Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro, que é super humildaço, assim, meu bilionário de estimação, adoro ele. E também chegaram 2 livros que eu comprei na Amazon, que é A Câmara Clara, do Roland Barthes, que é um filósofo. Foi considerado, ele não se considerava um filósofo, mas ele foi considerado um filósofo pelas ideias que ele criou mesmo, sabe? Nesse livro. Então, são ensaios sobre fotografia, sobre a arte da fotografia, e eu tô achando, assim, muito gostoso de ler. E outro livro um pouco mais difícil também, que é o Império do Efêmero, que também é escrito por um filósofo francês, é o Gilles Lipovetsky, alguma coisa assim. E ele fala sobre a moda, sim, ser um império efêmero, né, no caso, só que, tipo assim, fútil e tal, mas que de todos os males da sociedade, a moda é o menos pior. E ele é um livro muito difícil, muito difícil. Só que o que eu tô fazendo? Eu tô criando, né, já criei, na verdade, um clube do livro aqui no canal, pra gente estudar sobre psicologia, moda, aplicada mesmo, pra gente realizar nossos objetivos. E aí eu tô lendo livros que tenham a ver com isso pra saber o que eu trago, porque a gente já tá com os 3 primeiros, vão ser 7 livros. O nome do clube do livro é Clube Número 7, e serão 7 livros. E ele vai do mais fácil ao mais difícil, ao Final Boss, chefão, que eu tô achando que vai ser até o Império do Efêmero, porque ele é bem difícil mesmo. Mas os 3 primeiros livros já estão decididos. Primeiro a gente já fez, que foi o Neville Goddard, que é O Sentimento é o Segredo, que foi um livro iniciático, e como todo bom livro iniciático, ele tem peso místico e simbólico, e era isso que eu queria trazer mesmo. A gente vai aprofundar na autoimagem psicocibernética, que é um livro escrito por um médico... como é que fala? Que ele é cirurgião plástico, então ele fala sobre como a sua imagem, como a autoimagem afeta a sua vida, e que você nunca consegue transpassar a sua autoimagem, então cabe muito dentro dessa questão de autoconceito também, moda, né, estilo. E aí, pra gente aprofundar em psicologia, o nosso terceiro livro vai ser O Homem e os Seus Símbolos, do Jung, onde a gente vai estudar sobre luz, sombra e símbolos, porque todo o universo da psicologia, da moda, do estilo, ele consiste de símbolos. Então, acho que são 3 livros, é uma linha de raciocínio muito útil pra gente. Só que a partir do terceiro, eu já tô meio perdida, e aí eu tô lendo alguns livros pra delimitar qual vai ser esse 4º livro. E do 4º ao 7º, né? O 7º sendo o Final Boss. Então, eu até convido vocês também, caso vocês não saibam que tá acontecendo isso aqui. A gente tá agora no episódio 2, eu vou gravar o episódio 2 semana que vem. Eu já li Psicocibernética, então vai ser mais fácil, então ele vai vir mais rápido. O Homem e Seus Símbolos eu comecei a ler, mas não terminei ainda, eu vou terminar ele junto com vocês. E vai ser muito bom, gente, vai ser muito legal, sério, vai ser... Ai... Só meninas inteligentes aqui, gostosas e inteligentes, tá bom? E vocês estão super convidadas a participarem também. É aqui no canal mesmo, tá, gente? Eu inclusive eu pensei, vou fazer depois só pra pessoas interessadas
Mas pode ser que as pessoas se interessem ao longo do tempo. Então eu acho que eu vou postar todos os episódios aqui mesmo, gratuito e tal. Não tem interesse de vender nada pra ninguém não, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês, lindas, maravilhosas.